Nesta parte do vídeo, iremos abordar os ensaios de campo de agregados, incluindo testes para verificar a granulometria, o equivalente de areia, o índice de angularidade e o ensaio de cubicidade. O ensaio de granulometria é feito para determinar as proporções dos diferentes tamanhos de partículas nos agregados. Primeiro você prepara a amostra secando-a até um peso constante, desdobrando-a para obter um tamanho apropriado de amostra, pesando a amostra dividida e registrando este peso total. Então você ensaia o agregado grosso instalando peneiras e prato no vibrador, derramando toda a amostra sobre a peneira superior, vibrando as peneiras de modo que os agregados as atravessem, pesando a porção retida em cada peneira e registrando cada um destes pesos. A seguir, você prepara os agregados finos para peneiramento, pesando todas as partículas finas que passaram pelo primeiro peneiramento, desdobrando-as até uma amostra de aproximadamente 500 gramas, secando-as até um peso constante e registrando este peso, lavando o agregado fino para remover o material abaixo da peneira 200, secando os finos lavados até um peso constante e registrando este valor como o peso lavado. Em seguida, você ensaia os agregados finos montando a sequência adequada de peneiras, colocando a amostra na peneira de cima, vibrando as peneiras de modo que o material passe através delas, transferindo a porção retida em cada peneira para um prato com tara, pesando cada porção retida dos agregados finos e registrando cada um destes pesos. Estes pesos são usados para calcular os resultados do ensaio. O ensaio de equivalente de areia é usado para determinar a proporção do pó fino ou argila nos agregados. Quantidades exageradas destas partículas finas podem reduzir a coesão na mistura bituminosa. Para conduzir o teste de equivalente de areia, você precisará de uma peneira adequada, 3 copos metálicos de medida com capacidade de 3 onças, 3 cilindros plásticos com rolhas, uma montagem pré-calibrada para leitura de areia, cloreto de cálcio, e um relógio ou cronômetro. Primeiro, prepare a amostra, peneirando-a. O material que passa através da peneira é usado no ensaio de equivalente de areia. Então desdobre este material em um tamanho de amostra tal que encha 4 latas de 3 onças para ter certeza de dispor de material suficiente. Enche os 3 copos, verificando se o material está enchendo completamente cada copo e retirando o excesso para assegurar que você tem exatamente 3 onças em cada copo. Coloque a solução ativa de cloreto de cálcio nos cilindros plásticos. Depois, ponha uma das 3 amostras de 3 onças no primeiro cilindro plástico. Bata de leve no cilindro para agitar ligeiramente o material. Você pode começar a ensaiar as 2 outras amostras, enquanto você espera 10 minutos para que a primeira amostra fique saturada. Depois dos 10 minutos, feche o cilindro com sua rolha. Pegue-o e vire-o para soltar o material e sacuda-o para ajudar a dissolver o material. Então, remova a rolha. Se você estiver usando um vibrador mecânico, você pode começar a vibrar o segundo cilindro para que este fique vibrando enquanto você irriga o primeiro cilindro. Esta irrigação é necessária para ajudar as partículas finas a ficarem em suspensão na solução para que sejam separadas da areia grossa. Depois de irrigar a primeira amostra, continue a vibrar e irrigar as 2 outras amostras enquanto você espera 20 minutos para a areia assentar. Depois de 20 minutos, leia e registre a leitura de argila no topo da suspensão de argila. Depois insira um indicador calibrado, de modo que você possa ler e registrar a leitura de areia. Finalmente, use as leituras de argila e de areia para calcular o equivalente de areia de cada amostra e o equivalente de areia médio para todas as 3 amostras. O ensaio de angularidade é usado para determinar a forma das partículas de agregado em termos de percentagem de partículas que tiverem sido britadas. Uma partícula britada tem uma forma irregular com arestas vivas que ajudam seu travamento com outras partículas.
Partículas relativamente lisas com bordas arredondadas não são desejáveis porque elas não travam com outras partículas. Você irá precisar do mesmo equipamento usado no ensaio de granulometria do agregado grosso, mas com a adição de uma peneira número 8, uma superfície plana, limpa e uma lente de aumento. Para preparar a amostra, peneire da mesma forma como para o agregado grosso em ensaio de granulometria, mas inclua a peneira número 8. Depois, recombine as porções apropriadas da amostra. Para agregados minerais para a mistura, todo material maior do que a peneira 8 é usado. Para material de cobertura, use somente fração entre 3/8 de polegada e a peneira número 8. Desdobre a amostra até aproximadamente 300 gramas para agregados minerais ou cerca de 100 gramas para o material de cobertura. Pese a amostra partida e registre este peso como peso total. Em seguida, espalhe as amostras em uma superfície plana e limpa e comece a examinar cada partícula para achar arestas vivas. Separe todas as partículas com ao menos uma aresta viva das partículas que não tenham nenhuma aresta viva. Aqui se mostra um exemplo de partícula com arestas vivas. As arestas vivas indicam que foi britada. Eis um exemplo de uma partícula sem qualquer lado rompido. As bordas gastas e arredondadas indicam que não foi britada. Quando todas as partículas tiverem sido examinadas e separadas em 2 grupos, transfira as partículas com arestas vivas de volta para o prato de pesagem, pese a porção com arestas vivas, registre seu peso e calcule a percentagem da porção com arestas vivas em relação ao peso total da amostra. O índice de cubicidade é usado para determinar a forma das partículas em termos de percentagem das que são relativamente chatas. Partículas lamelares, como é mostrado à direita, não são desejáveis porque elas tendem a se deslocar umas contra as outras ou se romperem sob uma carga. Para o ensaio de índice de cubicidade, são necessárias as peneiras padrão do ensaio de granulometria e uma balança, mas o equipamento-chave para o ensaio é uma série de peneiras com ranhuras. A amostra é inicialmente peneirada através da série de 6 peneiras padrão. Cada porção retirada é então pesada e o peso é registrado. A seguir, cada porção retida é testada partícula a partícula, procurando passar cada partícula através da peneira ranhurada apropriada. Cada porção que passar através da peneira ranhurada respectiva é então pesada e o peso é registrado. Desta informação, você pode calcular a percentagem de cada porção que passou a peneira ranhurada respectiva e o índice de cubicidade para a amostra total. Nesta parte do vídeo, percorremos os procedimentos para o ensaio de granulometria, o ensaio de equivalente de areia e o índice de angularidade e o índice de cubicidade. Com isto, se conclui a terceira parte do ensaio de agregados.